tá? Isso faz parte de uma técnica chamada engenharia social, que é muito utilizada para enganar as pessoas, para que elas caiam. Então, por exemplo, eu recebo e-mail parecendo que vem do meu primo, ou da minha noiva, ou do meu pai. Aí isso faz com que aumente a chance de eu clicar naquele e-mail e infectar o meu Mas você computador. pode abrir se você não clicar no que está lá e não tem problema, né? Em 90% dos casos, sim. Mas existem algumas poucas situações que esse e-mail pode explorar, por exemplo, uma falha no próprio programa que você usa para abrir o e-mail. Então, existem situações de risco. E aí, como é que a gente faz? O ideal é não abrir. Se você vê um título do e-mail estranho, não abrir. Agora, se você recebe um e-mail do conhecido com o título Oi, né, tudo bem, É. aí é complicado, aí você vai acabar abrindo, né? Mas tendo alguma coisa diferente, eu acho que não. Agora, Alexandre, assim, a impressão, né, para quem é leigo e tudo mais, é que a internet é uma terra ainda sem lei. É uma falsa impressão. E as pessoas muitas vezes partem para os ataques, partem para cometer alguns ilícitos, imaginando que a internet é uma zona sem lei, imaginando que a tecnologia propicia um anonimato pleno, o que não é verdade, e ainda assim que, sendo possível fazer o enfrentamento jurídico de algum problema desse tipo, que as punições que vão vir das decisões dos tribunais seriam muito pequenas ou pouco relevantes, assim. Eu acho que no somatório seriam essas três formas. E também eu acho, Roberta, que o brasileiro tem uma característica, para mim, muito marcante. O americano, ele gosta de usar a internet mais voltado para poder agregar pessoas, para defender uma causa, alguma coisa desse tipo. O brasileiro gosta muito de difamar os outros, sabe? De expor demais a sua personalidade, de se expor as suas informações da sua esfera íntima. E, infelizmente, aqui se parte muito para a paródia, e essa paródia é uma linha fina que existe para poder já passar do limite e aí entrar numa situação que a gente encontra numa enormidade, são dados, inclusive, coletados pela Delegacia de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, que o maior incidente que existe é a difamação, sobretudo em decorrência das redes E o sociais. que acontece, por exemplo, uma pessoa que difama a outra na rede social? Ela não está imune a sofrer as punições que a lei prevê. Nesse caso, existe... Mas aí é uma lei porque não existe ainda uma lei só para a internet, Mas não né? precisa, porque a lei nossa, quando se trata de difamação, ela é de 1940. Ela serve para mundo real, mundo virtual? Exatamente, não distingue o meio. Então, difamar alguém significa atacar a honra. Consequentemente, não está restringindo de que meio que essa honra pode ser caracterizada como sendo atacada. Por isso, a pessoa pode ter punição no âmbito penal, que ninguém vai para a cadeia por conta disso, mas vai, de repente, ter que pagar uma multa, prestar algum serviço para a comunidade, e também pode ser responsabilizado no aspecto civil, aí onde dói mais, porque a condenação é financeira. Aí dói no bolso, a pessoa para de difamar, né? Então, entra todo um processo inicial de identificação da autoria, e aí, vou dizer que de 10 casos que eu lido diariamente, 7 a gente consegue identificar a autoria, já é um índice razoavelmente bom. Como é que vocês conseguem identificar a autoria? Através de quebra de sigilo de dados, Isso é fácil hoje, quebrar sigilo? É uma ordem judicial. Então, nós temos que narrar os fatos, expondo o dano que o ataque causou para o juiz, para que o juiz, então, emita uma ordem judicial para que o provedor, que normalmente tem essas informações, nos revele quais são os dados cadastrais. Os juízes têm dado essa autorização? Sempre, quando são casos com grande relevância. Sim, né? Sim. E agora, além disso, é necessário também, muitas vezes, fazer o que o Marcos falou, uma engenharia social, ou seja, um cruzamento de informações que vão formar o convencimento de que nem é necessária essa quebra de sigilo. Já são tantos dados assim inequívocos do agressor que muitas vezes essa quebra de sigilo até mesmo é dispensável. Pois é, como é que é isso? Como é que é isso? Você está falando dessa coisa social, né? Você explicou isso? Engenharia social. Na realidade, engenharia social é o seguinte, é o que a lei chama de estelionato, de certa forma, né? A engenharia social... Não, estelionato, né? É a obtenção da vantagem ilícita. A engenharia, né? A engenharia social é o cruzamento de informações. Então, eu vou atrás do perfil da Roberta no Facebook, eu vou atrás do perfil da Roberta no Twitter, e vou agregando uma série de informações inerentes à sua esfera particular, que vão fazer que eu construa um perfil maravilhoso de informações a seu respeito,
e que um dia eu vou te contar um caso e vou te abordar de uma maneira inusitada, a pessoa cai, né? te relatando uma série de circunstâncias inerentes ao seu círculo de amizades, aos seus hábitos pessoais. É uma investigação, Exatamente. Né, gente? É uma investigação prévia. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos um caso aqui de que as pessoas estavam pegando as informações dos professores no banco de dados de currículo Lattes e abordando professores. O currículo Lattes é um banco de dados acadêmico, onde o professor coloca todas as informações acerca do seu perfil acadêmico. Então, o golpista estava entrando nessas informações e se fazendo passar como sendo um estudante querendo obter algumas vantagens de bolsa ou de algumas vantagens financeiras por conta desse professor. E como é que ele conseguia isso? Ele ia no currículo Lattes, onde ele tinha uma série de informações pessoais a respeito do histórico acadêmico, e inventava uma história de uma conexão entre uma pessoa e outra para poder, com isso, obter uma vantagem lista que seria o estelionato. Ivan, entra aqui. Você que é pioneiro, né, nessa questão da internet aqui em Minas Gerais, no Brasil, né? No Brasil. No Brasil. Esse lugar, né, que a internet tomou na nossa vida, o que você acha, Ivan? Eu acho uma coisa maravilhosa. A diferença que a internet fez na vida das pessoas nos países em desenvolvimento é muito maior do que a diferença que ela fez nos países já desenvolvidos. Por uma razão simples, a primeira delas. Nos Estados Unidos, na Europa, eles sempre tiveram, há séculos, boas bibliotecas. No tempo em que as bibliotecas eram com livros, biblioteca física de tijolo e concreto, eram as mais importantes. Quando eu era estudante, mesmo de pós-graduação, eu fiz doutorado na Califórnia, quer dizer, eu dependia de coisas escritas, não é? Na década de 70, eu tinha que assinar uma quantidade grande de revistas. A gente chegava na bookstore de uma universidade americana, ficava maravilhado, um monte de livro que a gente não conhecia, entrava na Barnes Noble. Então, entendeu? E por quê? Eles tinham aquela célebre biblioteca na esquina, até filme policial que a gente vê, sempre nos policiais, mesmo nos antigos, o investigador entra numa biblioteca e tem um microfilme. Ele analisando lá os jornais antigos, ele acaba descobrindo alguma coisa que descobre quem é o autor do crime, etc. Para nós que não tínhamos bibliotecas disponíveis, quer dizer, a diferença que fez, e as máquinas de busca, como Google, Bing e outras, quer dizer, hoje o conforto que é estudar, porque você não tem barreiras à obtenção da informação. Só não estuda quem não quer. Nos permite até um certo nivelamento de conhecimento com as pessoas que estão nesses centros mais antigos, né? Claro. E a questão da cidadania também, que eu acho. Muito. O que traz de volta um tema que eu queria aproveitar a presença dos nossos dois colegas aqui, o Marcos Paulo e Alexandre, Marcos Flávio, desculpe, Alexandre, que é o seguinte, a questão do confronto, quer dizer, essa nova tecnologia trouxe dilemas para que a sociedade tem que resolver, que tem que buscar, no fundo, o equilíbrio entre os direitos individuais do cidadão, a liberdade de expressão e a necessidade de o Estado desempenhar o seu papel na proteção dos direitos das pessoas. Então, o legislador que está ali no meio, ele tem que encontrar o equilíbrio. Isso é muito difícil, porque legislar na área de tecnologia é muito complicado. Então, nós já vimos vários projetos de lei que são ou ingênuos ou propõem coisas que são irrealizáveis tecnicamente, quer dizer, você tem que identificar o indivíduo. Nós discutimos, é difícil às vezes identificar. Você diz, onde estava esse indivíduo que mandou esse e-mail, que postou essa informação na internet? Descobriu o IP do provedor, e onde é que ele estava? Ele estava numa lan house, como é que você identifica? Tem uma série de problemas aí. Então, voltando ao tópico da legislação, eu acho que é importante que todos os cidadãos, todo mundo, todo internauta, todo cidadão, mesmo os que não usam pouco a internet, estejam atentos a isso, porque uma legislação mal concebida, ou que viole os direitos, ou que dificulte também, pelo outro lado, o trabalho das autoridades públicas no sentido de prestar o serviço e defender os direitos dos cidadãos, né? De identificar quem difamou e etc. Quer dizer, isso é de uma importância impressionante.